A palavra de Deus nos mostra, nos ensina que a pobreza nunca foi uma intenção, um plano de Deus. Pobreza neste mundo não é causada por Deus, pois quando Deus criou o mundo, ele criou a riqueza, ele criou a abundância. Quando ele pensou em criar o homem, primeiro ele fez um paraíso, literalmente, um lugar exuberante de grandes riquezas naturais e colocou o homem neste lugar com abundância de comida, abundância de minerais, de água, de árvores, de tudo o que ele precisava para a vida. Ou seja, Deus não colocou o homem num deserto para se virar, mas sim num jardim. O que aconteceu com esta terra, depois que o homem pecou, porém, foi que ela foi amaldiçoada por ele, como ainda é até os dias de hoje. E a Bíblia diz que toda a criação geme por causa da situação humana, da rebelião do homem, do ser humano contra Deus. Porque o ser humano se rebela contra Deus, então toda a criação se rebela também contra o homem. E uma dessas consequências, dessa rebelião, desta maldição que impera neste mundo, é a pobreza. E é algo muito curioso, porque, por exemplo, pode alguém morrer de sede dentro de um lago de água cristalina? Pode alguém morrer de sede estando rodeado de água cristalina? Pois é. Alguém dirá, não, isso é impossível, é só baixar a boca e beber, não é isso? Pois é. É a mesma situação da pobreza, da miséria no nosso mundo. Como pode o ser humano ser pobre? Como pode haver pobreza em meio a um mundo tão rico? Tão rico. O mundo é cheio de riquezas, mas, infelizmente, as pessoas passam por muitas dificuldades. Porque o que acontece com as riquezas? O que acontece é a injustiça, é a falta de conhecimento das pessoas, porque muitas vezes a pobreza não é falta de recursos ou oportunidades para prosperar. A pessoa que se encontra numa dificuldade financeira não é porque falta dinheiro, não falta recursos. O mundo tem o suficiente. E se as pessoas estivessem engajadas em fazer as coisas certas, elas produziriam riqueza. Na verdade, nunca houve tanta riqueza no mundo como há hoje. E eu falo não só das riquezas naturais, que sempre foram as mesmas, mas as riquezas, mesmo naturais, que vão sendo descobertas. O homem, com as suas invenções, ele vai aprendendo a usar dos elementos naturais para produzir riquezas, mas também a riqueza da criação humana. Nós estamos vendo aí uma revolução acontecer na sociedade por meio da inteligência artificial. Algumas décadas atrás foi a internet que foi criada, e assim a riqueza vai sendo produzida, a riqueza vai sendo criada pelo conhecimento humano. Então, na maioria das vezes, não falta recursos, não faltam oportunidades para a pessoa prosperar, mas o que falta é o conhecimento, e eu digo conhecimento de forma geral, porque existe sim a pobreza da falta de recursos, né? A gente pode dizer, tem lugares da Terra que têm mais recursos do que outros, é verdade. O nosso Brasil, por exemplo, ele tem inúmeros recursos. A nossa Amazônia, o nosso solo, é de fazer inveja aos países deste mundo, não é? Se você viajar pela Europa, você vai ver muita parte da Europa, a maior parte da Europa coberta em gelo, por 3, 4, 5 meses do ano. Tem gelo, não se planta nada, não se pode colher nada. Mas o nosso Brasil é um país riquíssimo, não é? Então existem sim lugares mais privilegiados do que outros,
existem desertos, mas até mesmo no deserto, com o conhecimento humano, ainda que faltem recursos naturais, mas você vê hoje no deserto, quando você vai a Dubai, quando você vai à Arábia Saudita, você vê que são lugares desérticos, mas com o conhecimento humano, mesmo num deserto, apenas com areia, com ar e calor, o conhecimento humano o ajudou o homem a descobrir petróleo num deserto, gerar riqueza naquele deserto e criar lugares opulentos como estes que eu citei. Lugares assim que são mais ricos do que outros lugares com outras riquezas naturais. Então, logo, a pobreza raramente é falta de recursos. A pobreza, ela normalmente é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, falta da pessoa usar a cabeça, usar a inteligência para gerar a riqueza, para aproveitar o que está à sua disposição. E também falta de conhecimento, de entendimento do autor de toda a riqueza, né? Do dono do ouro e da prata. Falta de relacionamento com o pai, porque como pode um filho ser pobre com um pai riquíssimo, não é? Existem pais neste mundo que deserdaram seus filhos, não é? Existem pais que disseram assim: não, meu filho se rebelou contra mim, meu filho não quer nada contra mim, não quer nada comigo, então eu vou deserdá-lo, não vou deixar nada para ele. Então existem pais riquíssimos que, por causa de uma ruptura no relacionamento, não vão herdar, os filhos não vão herdar nada. E assim também existem pessoas no mundo que, por causa de não terem relacionamento com Deus, elas também são travadas. Às vezes tem até dinheiro, não é? E quando eu falo de riqueza aqui, eu não me limito a dinheiro, mas tem o rico, né, que só tem dinheiro. Tem o rico que é pobre porque só tem dinheiro. Ele não tem nada mais na sua vida além do que o dinheiro pode comprar. E se você só tem o que o dinheiro pode comprar nessa vida, você é pobre. Não importa quanto dinheiro você tenha na sua conta. Então, a pobreza, ela pode ser por falta de conhecimento, falta de relacionamento com Deus. Ela pode ser por falta de trabalho mental em vez de braçal, não é? Porque, tudo bem, o trabalho braçal é importante. O que seria de nós se não fosse o trabalho braçal que, que muitos fazem neste mundo? Mas o trabalho braçal, sem o trabalho mental, é só desperdício de energia. Muitas pessoas trabalham braçalmente com muito esforço, mas não usam a cabeça. Então, trabalham, calejam suas mãos, seus pés, mas não conseguem acumular nada em suas vidas, porque não fazem o trabalho mental, o trabalho da cabeça. A cabeça tem que trabalhar, não é? Meu pai dizia, o velho ditado, né, dos antigos: quando a cabeça não pensa, o corpo paga. E quantas pessoas estão pagando no corpo a falta de trabalho na mente? Então, a pobreza vem pela falta de trabalho mental, ela vem pela falta de conhecimento, ela vem pela falta de relacionamento com Deus, e ela vem também pela falta de caráter, de bom caráter. Como assim? Quando se mal utiliza, por exemplo, os recursos, quando nós vemos assim, é, tanto dinheiro disponível no mundo, mas corrupção imperando, a corrupção, os interesses imperando na cabeça dos governantes, a corrupção imperando entre aqueles que fazem negócios, pessoas priorizando propinas, priorizando seus próprios interesses, priorizando a si mesmas, não estão nem aí para o próximo. Então, o que é que acontece? Acontece a pobreza por causa da corrupção do caráter humano. É isso que nós estamos vendo. E quando a gente fala de governos, né, governos que trabalham com tantos recursos, com trilhões, governos que trabalham com trilhões, é tanto recurso que, se fossem corretamente aplicados,
não aconteceriam tantas tragédias, tantas desgraças sociais e até mesmo naturais, não é? Quando a gente vê, por exemplo, o sul, lá, as chuvas e tal, as pessoas logo perguntam, e Deus, e Deus, e Deus? Eu pergunto a você, isso é algo, por acaso, é alguma novidade? Existe algum lugar do mundo que o ser humano não sabe que é propenso a enchente? Existe algum lugar onde tem rio que não seja propenso a enchente? O ser humano sabe disso. Onde há rios, há propensão a enchentes. Mas por que que o ser humano, então, não usa da sua inteligência e dos recursos, não é? Dos recursos bem aplicados para evitar ou minimizar quando estes eventos naturais acontecem? Por quê? Não é? Se você olhar lá a Holanda também é conhecida como Países Baixos. Os Países Baixos, sabe por que que são chamados de Países Baixos? Porque fica abaixo do nível do mar. E eu te pergunto, eles resolveram ou não resolveram o problema das águas, das enchentes na Holanda, construindo diques fortes, construindo barragens fortes que aguentam e que mantêm o país seco, mesmo em meio a fortes chuvas, não é? Mas os recursos foram usados. Então, o ser humano fala de Deus, mas não olha para dentro de si. Esse é o grande problema. Daí vem a pobreza. A maior pobreza, na verdade, do ser humano é a espiritual. É a espiritual. Porque quando o ser humano dá as costas para Deus, quando ele começa a fazer aquilo que acha e ignorar o que Deus diz, então realmente a pobreza se instala. Mesmo sendo rico, mesmo estando rodeado de riqueza, de ouro, ele é pobre, pobre, pobre. Até que um dia ele se desperte, se é que ele se despertará para conhecer o tesouro maior, a grande riqueza que vem de conhecer a Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.